que outros, né? Sim. E aí, de destaque, a gente tem aqui o Vitor, que deu all-in, apostou R$39 mil. Ele disse que o objetivo era acumular maior saldo, né? Tirar alguém de dentro da mansão. A Carol não conseguiu finalizar a prova, ela que tem um apelido ali de Pereirão, né? Pelo Radamés, não conseguiu. Por apenas 1 segundo, deu um pouquinho de pena ali deles. O Radamés tinha apostado R$21 mil nela. E a Thali também não conseguiu cumprir a prova e chorou bastante. Você achou divertida a prova, Chico? Eu gosto dessas provas assim, acho que você também, né? Que são mais... que tem choque, uma coisa mais diferenciada. Pô, eu fiquei triste ontem, porque conseguiram fazer uma prova de choque, que é o meu gênero favorito na TV. Eu achei meio chato, achei meio sabe? Não acontecia muita coisa e tal. Eu não me diverti, confesso que não me diverti muito, não. Vi os 3 primeiros, assim, prestando atenção, e depois comecei a fazer outras coisas aqui, comecei a jogar dominó. Eu confesso que achei subótima essa prova do choque ontem. Espero que caprichem um pouco mais nos próximos choques, que é uma das premissas dessa temporada, né? Não sei se vocês lembram, eles prometeram muito choque até o fim da temporada. Na coletiva. Vamos ver se melhora. Esse lance de ser o choque por tempo, porque eu entendi isso, pelo menos, vocês me corrijam se eu estiver errado. Eu não quero estar aqui com o cargo de comentarista comentando coisa errada. Mas eu entendi que era um choque, tipo, quanto mais tempo demorasse, mais choque levavam, beleza, tal. Mas eu gosto quando o choque é uma punição, de fato. Sabe? Errou, é choque no períneo, entendeu? É esse tipo de coisa que eu gosto. O choque pelo choque, eu acho que ficou banal. Entendeu o que eu quero falar? Uhum. Faz sentido? Faz. Sim. Mas eu acho que também repetir essa dinâmica de choque o tempo todo também é um problema, né? Não, mas não precisa repetir, mas quando faz bem feito. Fazer bem feito. Acho que o foco tinha que ser no choque, né? Uhum. A gente tinha que visualizar mais a pessoa que tá tomando... no períneo. E o choque tinha que ser, no períneo, exato. Não, porque assim, o foco ali... no períneo. Era a mulher naquela escavadeira e tal. E aí o homem ficava, né, como um coadjuvante e a gente via a reação dele no choque. Não era a câmera totalmente focada na pessoa que estava levando o choque. Acho que não foi a melhor prova mesmo para colocar isso que era tão esperado. Convenci vocês, gostei. A prova foi uma porcaria. Vamos cancelar a assinatura do Play Plus, nunca mais vamos assistir. Não, eu vou cancelar agora. Eu acho que a prova do choque não é motivo suficiente pra gente cancelar a assinatura do Play Plus. O que é, Chico? É o que aconteceu depois ali com o Domini e a Adriana. Porque eles discutiram depois da prova das mulheres. O Domini falou de novo em desistir do programa. Ele disse, vamos embora igual a Gretchen, fechar as malas e ir embora. Aí a Adriana falou que o Domini provocou a situação e que está indignada por ela perder uma oportunidade pelo descontrole do marido. Ela pediu perdão por não ter conseguido cumprir a prova. O Domini falou que não tinha por que pedir perdão para ele, já que ele também não cumpriu a última prova do carrinho de ré, mas questionou ali, né? A Adriana aproveitou para questionar ali o marido sobre o seu controle. E ele respondeu, não tenho, nunca tive. Aí a Adriana disse, nem por mim, então eu não tenho importância para você. Em depoimento, a Adriana também falou que se ela pudesse carregar o jogo sozinho nas costas, né, inclusive o marido, e ele ficar quietinho, ela carregaria e daria conta. Aí ela chorou e foi muito consolada lá na casa. Então, a relação desses dois é complexa, tem mais coisa pra gente falar deles aqui ao longo do programa. E o que eu tenho sentido, acho que é também um pouco do sentimento do Dieguinho, a gente abriu o programa falando disso, é que tá ficando chato o programa todo só em torno do Domini. Parece que ele tem sugado a energia da esposa e do elenco no geral. O assunto virou só esse. Isso tem me preocupado bastante, Chico. Tá chato mesmo. Principalmente que o Domini, depois que a gente saca a estratégia dele de condução das relações dele, relações humanas, eu digo, não só a relação com o Adriano, é sempre nesse lugar de se fazer de coitado, de se vitimizar e ao mesmo tempo tentar mostrar que tem força, que não precisa de mais nada, que ele é o grande injustiçado, o incompreendido e tudo mais. Eu acho chato, assim, eu acho, além de causar um certo incômodo, eu acho muito chato, cara. O Domini
mais do que qualquer outra coisa, ele é chato pra cacete. Esse papo dele ontem de eu vou embora, não sei o que e tal, eu não sei que oportunidade é essa que a Adriana tanto quer também. Qual é a oportunidade? Vocês conseguem entender qual é a oportunidade? Ela quer ser artista? O objetivo dela é ser artista? O que ela fazia antes? Qual é o grande sonho da Adriana no Power Couple? É simplesmente faturar a grana? Ou ela está de olho numa vaguinha da Fazenda? Se alguém puder me esclarecer isso, porque às vezes eu fico confuso. É tanta humilhação, é tanta babaquice que eles precisam viver lá nesse Power Couple, principalmente a Adriana, que eu estou me questionando aqui. Que grande sonho é esse? Qual é? Por favor, alguém consegue me dizer? Eu acho, Chico, que ela tinha uma intenção ali, e o pessoal fala muito isso, né? De tentar dar um pouco mais de vida ao relacionamento dela com o Domini, né? Ela até fala... Mas vai fazer terapia. Não foi o melhor lugar para isso, né? Tem uns planos, se não quer fazer terapia, ou se já faz, tem uns planos nessas coisas, tipo, sabe, o spa, sabe? Vai pro spa. Pois vai fazer uma entendeu? Uma massagem tântrica. Eu não sei, mas tem muitas opções hoje para você reanimar o seu relacionamento. Mas... E no Power Couple é o melhor caminho, será? Esse é o sonho dela? Não acho que seja o melhor caminho. Eu acho que a Adriana, de fato, ela tá no Power Couple perdida, né? Uma hora ela defende o marido na frente de todo mundo, outra hora ela critica ele. Tudo depende de como tá a relação dela com o Domini, né? Mas parece que o Domini, pelo que a gente percebe ali, para a Adriana, mais atrapalha do que ajuda. Então, para ela, tá sendo muito exaustivo. Dá para ver como ela tá cansada também. Mas você acha que faz sentido essa teoria aí do Chico, de que ela entrou com algum objetivo até na mídia? Você acha que ela tem talento para depois ser uma influenciadora, para ser uma apresentadora? Será que é esse o objetivo? Acho que essa é mas se ela a questão, né? Se ela tá com esse objetivo, ela tá falhando muito, né? Porque ela tá deixando isso em segundo plano. Ela se anula muitas vezes por causa do Domini, não é? Para poder ficar atuando como advogada dele. Então, assim... e é muito triste porque, de alguma forma, ela não tem muita escapatória. Não tem para onde ela fugir. O jogo é entre casais, então ela precisa carregar o Domini, né? Não acho, inclusive, que ela vai ser chamada para a Fazenda. Eu acho que se tivesse que escolher alguém desse elenco para ir para a Fazenda, a Adriana passaria longe. De todos os perfis que estão ali, acho que outras pessoas chamam mais atenção nesse sentido, né? Até porque ela vai ficar muito marcada aí por essa relação com o Domini. Diga, Chico. Mas talvez seja uma boa... O objetivo dela talvez seja ir para a Fazenda para ficar 3 meses longe do Domini. Se for esse o objetivo dela, eu acho que ela é gênia. Eu acho que a gente não está vendo aqui uma genialidade da parte dela. Na verdade, é uma boa garantia. Faz sentido. E se o objetivo for esse, eu apoio a Adriana, viu? Porque tá difícil ali a relação dela com o Domini. Teve uma situação que também foi mostrada na edição de ontem, que é a Adriane relembrando um momento em que o Domini pediu para que ela colocasse o biquíni e exibisse ali o corpo, né? Até tá aqui a expressão, ficar de bunda para cima para fazer VT. Os dois conversaram a sós no quarto. A Adriana disse que se ela fosse importante como ele diz, o Domini engoliria o seu ego, e a gente tem um vídeo para assistir desse momento. Olha, se tem uma coisa que me dá pavor é ver um cara deixar a mulher falando pra trás, como ele fez ali agora, né? Porque, e ela, na intenção de impedir que ele deixe ela falando sozinho, ela pede desculpas. Olha, tanta coisa me dá pavor que eu acho que ele sair e deixar ela falando sozinha, eu de menos hoje aqui. Obrigado, Bárbara. Gente, olha, foi um prazer estar aqui. Eu volto Muita amanhã. coisa dá pavor nessa relação aí. Agora, o meu primeiro comentário, faltou uma legenda nesse VAR aí, dessa eu falei conversa isso aqui. do Domini com a Adriana, preguiça né? em qualquer cut aí, o aplicativo que o Chico me ensinou a usar,
Você consegue botar legendas... Ficou um pouco difícil de entender. Pelo que eu entendi ali, ele fala, tá um sol forte, coloca seu biquíni, vamos lá pra churrasqueira, fica lá nessa área e tal. Eu até vi algumas pessoas falando, pô, a Adriana foi maldosa de levar pra esse lado, ele não falou exatamente ficar de bunda pra cima, foi o que ela interpretou. Então eu vi que gerou essa divisão ali e a falta da legenda prejudica o debate. Mas o que você entendeu disso, Chico? Como que você avalia aí essa situação? O Domini ele sempre se coloca num lugar de alguém que precisa, de alguma maneira, ser apaziguado, né? Ele precisa do apoio de quem está no entorno para que ele esteja bem, para que ele seja uma pessoa melhor e para que tudo mais. E isso acaba colocando um peso muito grande na Adriana, né? Porque daí ele vai lá e fala absurdos, e aí ela questiona ele a respeito desses absurdos, e quando ela profere, quem está ofendendo é ela ofendendo ele. Quando, na verdade, muitas vezes, ela só está reproduzindo coisas que ele falou, com a interpretação de alguém que conhece ele. Perfeito? Eles estão juntos há muito tempo. Então, ele precisa sempre se colocar como vítima. Ele precisa sempre se colocar como, pô, o Everton já tinha me acalmado e agora veio você falar isso. Eu acho que a gente veio para cá para realmente você descobrir isso que você está descobrindo. Ou seja, tadinho de mim, eu estou realmente fazendo mal e machucando você de alguma maneira. Ó vida, ó céus, eu sou uma vítima de mim mesmo. É um discurso muito cansativo de ficar acompanhando, né? E um pouco chato também. Um pouco não, extremamente chato. Eu não tenho mais paciência não para essa trama. Tem que trocar de trama. Eu estou gostando de Vale Tudo porque cada capítulo eles focam num núcleo diferente. Então você nunca se enjoa. Tá me entendendo? Ontem teve Raquel, amanhã vai ter Heleninha, depois de amanhã. E infelizmente o Domini, ele envenenou o Power Couple. É só ele, de novo nós estamos aqui, eu acordei cedo, tá um sol lindo lá fora, e nós estamos falando de Domini, com esse coitadismo dele. É verdade. Ô Domini, você pode ser muita coisa, coitado você não é. Você é um marmanjo. Pelo amor de Deus, Domini, ajuda nós aí, muda o disco, tá me entendendo? Gostaram? Foi bom isso que eu falei? Gostei. Inclusive, botaram até aqui na tarja, né? Chico Barney, chato Domini quer mostrar que é o grande injustiçado, né? Pra você ver a força da fala do ele fala uma coisa e ele se surpreende quando ele escuta de volta aquilo que ele mesmo falou, né? É isso. Eu concordo. Não, o Domini. Tô brincando. Não, de fato, eu acho que o Domini tá seguindo muito por esse caminho, né? E é um caminho exaustivo, chato, cansativo, onde todo dia a gente tá falando a mesma coisa. E aí eu tenho percebido, como eu falei ontem, né, Chico? Bárbara também, né? Eu comentei com vocês que eu tenho dado uma lida muito nos comentários e visto que esse vitimismo do Domini no discurso, tanto com a Adriana, nessas brigas aí de casal que a gente está acostumado a ver, quanto também em relação aos demais participantes do jogo, né, está começando a ganhar força, tá? Ele está começando a ser abraçado por uma parcela do público, em especial mulheres, tá, Bárbara? Eu fui olhar assim, os comentários, muitas mulheres, ou perfis de mulheres ali, né, no Twitter, estavam validando a postura do Domini. Ao mesmo tempo, eu fiz também um trabalho de ir até o perfil da Carol, né, para poder ver como é que estavam esses comentários. E aí a gente vai chegar lá, né, na história da Carol também, enfim, do VAR, da história toda do Xuxa. E a gente vai percebendo que as torcidas elas vão comprando o discurso da Adriana e querendo fazer a linha de advogar ali a situação pro Domini. Chico, ele já quer falar. A cara do Chico tá muito boa. O Chico odeia os meus comentários. Eu quero uma figurinha. Tá bom. Desculpa, não era isso, não. Não, é só porque, beleza, sempre vai ter torcida, tá me entendendo? Sempre vai ter torcida, é povo chato pra caramba. Mas eu concordo com o senhor, Dieguinho, isso está acontecendo, é uma movimentação de fato. E eu só estava fazendo essa cara, não era nada contra nenhum de vocês, é só porque eu estou aqui equilibrando o meu notebook em cima de um travesseiro. E daí, às vezes, eu fico assim, ó.
Mas eu tava adorando as groselhas que o senhor tava falando aí, Dieguinho. Obrigado, Parabéns. Chico. Obrigado. Mas sabe uma coisa que eu pensei aqui, né? Eu acho que esse apoio ao Domini também vem de pessoas que não gostam da Carol e acham que ele é o grande contraponto. Mas eu não vejo essa força aí para ele ser um campeão, né? Para bater de frente com a Carol. Eu acho que outro nome teria que surgir ali. E aí até pergunto, né, para quem está assistindo a gente, respondendo no chat, e a vocês que estão aqui, quem será que poderia surgir como esse contraponto ali para a Carol? Porque eu não vejo. Caso o Domini seja eliminado, expulso ou Acho que o Domini tem crescido por isso, mas eu não vejo essa força total. Acho que muita gente não vai embarcar na dele. Acho que ele cresceu um pouco porque alguns embarcam, mas não geral. Mas eu acho que a sensação que eu tenho é que parte do público só tá esperando alguém aparecer para falar, vai contra a Carol ali. Alguma pessoa que tem um pouco mais porque existe de um ranço, noção. existe um ranço da Carol, isso é um fato. Existem pessoas que não gostam dela. Já deu pra perceber que as pessoas não gostam muito. É igual a Sherazade. Mas nem todo mundo que não gosta dela vai gostar do Domini. É isso que eu tô falando. Mas eu vou puxar a Sherazade, porque a Sherazade na Fazenda, ou você gostava daquele jeito dela de chegar com aquele texto bonito, de jogar na cara de todo mundo, ou você não gostava, porque achava que ela era arrogante, queria mandar em todo mundo, se achava inteligente, nananã. Eu acho que a Carol, ela assume um posto parecido. Ela é inteligente, ela tem um discurso muito bom, ela sabe fazer bons apontamentos, ela sabe jogar com o erro do adversário e ela sabe provocá-los. Isso é uma característica positiva do jogo da Carol. Mas a Carol escolheu um adversário. Esse adversário é o Domini, com base em tudo que ele fez, naquela situação específica. Na saída do Domini, olhando para o elenco, eu não sei se o Chico tem um nome também, olhando para o elenco, eu acho difícil alguém conseguir comprar um embate com a Carol a ponto de ficar nivelado essa discussão e ela acabar perdendo um pouco desse protagonismo, entende? Você vê potencial em alguém, Chico? Lá vai o Chico. Não, assim, eu discordo quando o Dieguinho fala que a Carol escolheu o Domini como adversário. Eu acho que a Carol, ela escolheu uma estratégia de se destacar do resto do grupo, de se destacar do resto do elenco. Ela, desde o começo, ela tem, por ser muito mais inteligente que todo mundo ali, ela tem plantado diferentes motivos para estar distante de cada um. Formou ali o grupinho dela, beleza, tudo bem, mas ela consistentemente tem construído isso e procurado. Esse aqui, o Domini, lá no começo, era o líder da quadrilha, né, do grupão. Não sei quem é isso aqui, não sei quem é isso aqui. Ela foi plantando isso. Quem criou esse grande enredo Carol versus Domini foi o Domini, naquela reação exacerbada que ele teve, enfim, ridícula, agressiva e bizarra. Eu vejo assim, o Domini tomando muito do nosso tempo aqui e tomando muito tempo de tela. Eu não acredito que seja suficiente para construir uma narrativa de qualquer tipo de favoritismo em torno disso. Muito pelo contrário. Ficarei muito surpreso se ele não for eliminado na primeira oportunidade que houver. Dito isso, também não enxergo nenhum destaque hoje de torcida, de engajamento ou de qualquer outra coisa em relação a Carol e Radamés neste momento do jogo. Agora, a gente sabe também que o Power Couple é um microcosmo do microcosmo. Concorda comigo? A Fazenda tem um tipo de repercussão, vamos classificar aqui como 6.5 na escala de repercussão Barney. Concorda comigo? O Power Couple, ele chega ali no máximo a 1.5, 2. É um universo, é um microcosmo muito menor, em que um mínimo de organização consegue fazer mais diferença ainda. De qualquer forma, pela história que está sendo conduzida e pela movimentação que eu consigo enxergar, tenho certeza que talvez seja diferente, não sei, mas eu não vejo nenhuma condição de Domini sair bem nessa história, não. Eu até discordo. Uhum. Quem eu via como potencial ali de contraponto, mas que eu acho que já se perdeu um pouco pelos últimos acontecimentos,
é o Everton. E a gente até tem aqui informação dele, porque a Record não mostrou Boa. o momento em que ele quebrou o prato, né, depois de uma briga ali com o Vitor. A edição mostrou a discussão deles, mas não colocou a cena. E outro momento que chamou a atenção também ali, que até o Dieguinho já chegou a comentar, é do VAR, né? O VAR ontem mostrou que a Carol não chamou o Wake de Xuxa quando o Everton disse que ele teria chamado, e o Wake até levou isso para a discussão ali no Quebra Power. Só que muita gente, mesmo sem a edição ter mostrado isso, falou, não, peraí, eu lembro de ter falado, eu acho que não colocaram o VAR inteiro, cortou antes. E como o Everton falou que a Carol teria dito isso após a fala do André, eu acho que o VAR poderia só ser um pouquinho maior, porque aí se não falou, já não abre margem para nada, mostra o final da conversa, mas como cortou em cima da fala do André, eu achei ruim por isso. Mas diga, Chico, o que você tem a dizer? Eu tenho que aplaudir a decisão da Record de fazer esse VAR pela metade. A gente pode até chamar de VAR, né? Não é VAR, é VAR. Por quê? Eu acho que, historicamente, os reality shows, eles se tornam um assunto quando existe esse ponto, aquele ponto de não enxergamento, aquele ponto da dúvida, aquele ponto da polêmica. A senhora mesmo hoje, no nosso grupo de pauta do Zap, a senhora falou, o grande assunto hoje está nas redes sociais, é esse VAR pela metade aí da Record. Golaço da Record. Porque se houvesse tirado todas as dúvidas a respeito desse assunto, sobre o que estaríamos falando aqui agora? O que? Domini. E eu não aguento mais falar do Domini. Então, trazer essa história aí da Xuxa é muito valiosa, parabéns. E também fico na dúvida, eu não lembro quem comentou isso, acho que foi o Dantas. Qual é a gravidade? Eu queria que vocês me explicassem, porque às vezes eu não consigo entender as coisas de primeira. Qual é a gravidade do que foi dito, supostamente, pela Carol contra o Wake? Ela teria chamado ele de menino Xuxa? É isso? Não, ela a frase, né, que o Everton falou era assim, agora já saiu o maternal, que isso foi o André, e agora só falta o Xuxa ser eliminado. O próprio Wake já disse que não vê problema nenhum em ser chamado de Xuxa. Ele até, né, falou da história dele com a apresentadora e tal. O ponto seria da Carol não admitir. Isso. Acho que o que estão querendo é pegar a Carol na mentira. Dela falar, não, eu juro pelos meus filhos e tal, e depois ter o VAR mostrando. É mais sobre isso, não é nada grave. É isso. Mas é o que eu acho, assim... Pensa assim, ó. Diga. Só para amarrar isso. Veja só, lá eles passam 16 horas por dia criando conteúdo, falando muito, concorda? Sim. É mais ou menos o que vocês dois ficam online também no YouTube. Não tem como a gente lembrar tudo que a gente fala. Concorda comigo? A menos que alguém pegue um corte e mostre, vai ter muita bobagem que vocês falam durante o dia que depois assim, puta, eu falei mesmo, mas eu queria dizer outra coisa, não sei e tal. Eu acho que querer que a pessoa lembre de tudo que falou no programa desse é uma besteira. E também acho que ser reconhecido como o Xuxa por ter trabalhado com a Xuxa é uma honra, não é um motivo de vergonha e não é um motivo de problema. A Xuxa é um dos pontos de referência da cultura brasileira. Você ser chamado dessa maneira, ele deveria pedir para esse ser o apelido dele novo. Não reclamar, não ficar procurando pelo em ovo, entendeu? Minha opinião, eu posso estar enganado, não sei se eu perdi alguma nuance nessa história toda aí. Não tá errado, porque ele mesmo falou isso. Ele falou isso. Ele é o Xuxa, o menino Xuxa, o não sei o quê. Então, numa boa, isso aí é igual essa história de bebê reborn, é uma não notícia. Deixa a turma brincar. Cara de pau. Ontem o Chico Barney, inclusive, foi citado na Globo News 2 vezes, ele postou lá. Chico tá chique demais. Exato. Olha, tem uma coisa importante nisso dessa discussão toda, é que esse movimento de querer encontrar erros na Carol é o movimento de quem não gosta dela.
E é por isso que essa história toda de falar, né, dela, com essa coisa do falou, não falou. E aí tem uma fala da Carol no quarto com o Radamés, a sós, né, ali entre eles, que ela fala, eu não lembro se eu falei mesmo e tal. Então, quando ela coloca na casa da dúvida... A edição poderia ter mostrado isso. Exato, né? A edição não mostrou essa conversa também. Então, assim, o que eu percebi na edição de ontem? Que houve muito um trabalho para impedir que a Carol, pelo menos a percepção que eu tive, de impedir que a Carol entrasse em contradição. Então eles fizeram uma edição mais capada, assim, né? Onde a Carol saiu como certa, de certo modo até protegida ali, justamente por não expor essas eu acho que não tem muito o que proteger, não é algo grave. Não é grave. Para a direção proteger. Mas eu entendo que se é uma discussão na internet de se falou ou não falou, se ela tem dúvida, poderia mostrar isso ali na edição. Eu acho que a grande questão aqui que a gente está discutindo é se a edição está contando bem essas histórias. Exato. Porque não mostrou o prato quebrado. Aquilo era importante, o Everton quebrando o prato. Se é uma discussão hoje, se falou Xuxa ou não falou na internet, isso deveria ser mostrado de uma maneira mais ampla, né? O VAR mais completo, sem ser cortado. Acho que é essa discussão, não é nem sobre a gravidade do que a Carol falou. Porque é uma bobagem, é uma bobagem. Isso tudo falar que a pessoa, chamar a pessoa de Xuxa, é uma grande bobagem. Mas, como eu falei, há um movimento da internet, e a Record, ela foi muito, talvez, cuidadosa em não dar muito espaço para isso, para expor a Carol como errada. E aí, você tem que pegar todo o contexto de como as histórias estão sendo contadas na edição da TV, na edição do programa, aquele programa exibido ali na programação da emissora. Porque a Carol veio de uma briga muito séria com o Domini, veio de vários desentendimentos, aí tem o quebra-pau, e aí tem agora essa vontade de colocar a Carol num local de que ela está errada. Mas errada por quê? E qual a gravidade desse erro, não é? Eu acho que tem outras situações ali que poderiam ser analisadas, como talvez um exagero da postura da Carol. Mas essa história do Xuxa, de chamar o cara de Xuxa, não é uma bobagem. Vamos ver o que o pessoal tá pensando, tá falando aqui com a gente? Vamos dar uma lida no Superchat. Maria, tô aguardando a próxima prova de choque, já dou uma ideia. Cada vez que qualquer pessoa errar, qualquer coisa, o choque é no períneo do Domini. Apoio. Regina Ferreira, Domini sairá na próxima DR, vai melhorar a energia do programa e conteúdo para vocês. Acho que a chance é grande, né? Porque ele tá com menor saldo ali. Andréa Leite, além de serem desinteligentes, sem conteúdo, Antony e Ana só dormem. Todo dia ficam dormindo até 1 da tarde no sofá. Já repararam? Não fazem nada na casa. E o Dieguinho mandou um elogio pro próprio Dieguinho. Dieguinho, parabéns pelos seus comentários, adoro o seu trabalho, admiro muito sua trajetória. Continue brilhando e fazendo sucesso aí no UOL. Obrigado, Dieguinho. Fico muito feliz aí com o seu comentário, viu? Beijo grande pra você. Comentarista do Splash. Chico, quando você for a São Paulo, 15 minutos antes do voo, está bom? Meu Deus. Porra, quase que eu cuspi o isso, café. é exatamente isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer e vai dar tudo certo, pessoal. Eu vou registrar e vou fazer um vídeo bem legal nas minhas redes, tá bom? Ai, Chico, faz que eu compartilho. Eu tô precisando desse incentivo, desse tutorial. E agora a gente vai se despedir do Chico, né? Que o Chico tem seus compromissos. Ele é um homem muito importante. Obrigada, Chico. É que meu voo é final da tarde, mas eu sou responsável, tá bom? Eu não vou dar bobeira que nem uns e outros. Beijo pra vocês. Tá bom. Uma alegria. Um beijo, Dieguinho. Dieguinho, tamo junto, tá? Obrigado. O Brasil te ama. Obrigado pelo Fica apoio. assim, não. Obrigado E Bárbara, amanhã tô aí, hein? Eba! Amanhã tô aí no estúdio. Tchau pra vocês. Beijo. Beijo. Bom, e com essa gente, Gira o Globo. A gente já volta aqui no canal UOL. Voltamos rapidinho, eu gosto assim, a gente segue aqui no canal UOL, no YouTube e vamos continuar comentando de Power Couple, né? Olha só, a Adriana, ela disse que a vida da Carol é prejudicar as pessoas, Dieguinho. Ela conversou com o Everton depois da briga com o Vitor e o Everton estava desabafando sobre como ele e a Emily ficaram com a situação. Foi dito assim:
A vontade do Domini de desistir, ele tirou o microfone e falou pra mim: eu nunca gritei, nunca ofendi, nunca levantei a voz pra uma mulher na minha vida de 52 anos. Preciso ir embora, senão o que mais eles vão fazer eu mostrar aqui dentro? O que eu não sou? O que eu não quero ser? A Adriana acusou os rivais de entrarem no reality preparados para desestabilizar as pessoas. Carol está armada para fazer alguém explodir o tempo inteiro. Ela está pronta para meter processo, ela pauta a vida dela e ferrar com a vida das pessoas lá fora. A Adriana também citou os relacionamentos pessoais e profissionais da Carol, dizendo que ela leva ao máximo as pessoas para conseguir processá-las. Aí o Everton cortou o assunto e disse que não queria falar da Carol, e sim dele. Aí a Adriana continuou falando da Carol, disse que o grupo rival está passando por cima das pessoas para ganhar o prêmio e falou assim: eles estão vendendo a alma para o diabo. Isso é vender a alma para o diabo. E você não pode deixar isso te dominar, porque você não é assim. Então a acusação aqui da Adriana é de que a Carol leva as pessoas ao limite para poder processar depois. Eu achei grave a fala dela. Eu achei muito pesada. Porque falar que a Carol faz isso... Eu não sei se a Carol faz isso de maneira intencional. Mas a gente precisa lembrar. Eles estão num reality show, né? Você tem estratégias, formas para você poder, de fato, desestabilizar os seus adversários, né? E ela não escondeu isso, a Carol não escondeu isso desde o começo. Eu lembro de uma conversa que ela estava na porta ali da entrada da mansão e ela está conversando, não me lembro se era com o Radamés ou com outra pessoa, e ela fala assim: não, mas deixa ele reagir da maneira como ele tem que reagir. Eu falo as coisas justamente para ver como é que as pessoas vão reagir, né? Então, se ela está entrando na cabeça das pessoas e desestabilizando elas, eu acho que faz parte do jogo. A partir do momento em que todos os realities, seja Power Couple, Fazenda ou qualquer outro, os participantes não puderem utilizar estratégias para poder tirar do sério o adversário, acaba-se os realities. Não é? Porque a premissa da competição é justamente essa, é você pegar a outra pessoa na incoerência. E o Domini vir falar, nessa fala que a Bárbara contou pra gente agora, estão fazendo eu mostrar e fazer coisas que eu não quero fazer, né? Isso não existe. Isso não existe. A gente tem que ter controle das nossas atitudes e das nossas ações. Se o Domini não tem, não cabe a ele responsabilizar as outras pessoas que estão ali, né, competindo. O outro não pode ser responsável pela sua atitude, né? Já pensou, eu falo uma besteira aqui, falar o Dieguinho fez eu falar essa besteira, mas eu sou responsável pelo meu comentário. Então, assim, eu acho que o Domini precisa entender que ele é um homem adulto responsável pelas suas escolhas, decisões e atitudes, né? Exatamente. Então, assim, na minha opinião, é um pouco feio ele ficar sempre terceirizando a responsabilidade das ações dele para as outras pessoas. E uma das pessoas que ele tem começado a terceirizar também a culpa, digamos assim, né, é a própria Adriana, né? Então, olha como é cruel. Ela defende ele, mesmo quando ele está errado. Ela vem de um Domini que não existe e ainda assim ele continua culpabilizando ela como se ela fosse uma das responsáveis por ele estar do jeito que está. Então, assim, é uma relação muito complexa, né, entre eles, e é uma relação também muito ruim que eles acabam estabelecendo com toda a casa e com o público aqui fora, né? A gente percebe que não há uma estratégia ali para corrigir essa rota. O Domini está desesperado, ele tem medo da Carol e a Adriana tá também ali tentando segurar ao máximo o marido dela de fazer qualquer besteira. Só que quando a gente corta para aqui fora e a gente dá um Google no nome do Domini, a gente acha aquela cena daquele vídeo lamentável do episódio dele agredindo aquele moço no bar, né? Eu fui ver esse vídeo ontem, inclusive, das câmeras de segurança, fiquei chocado, não tinha visto ainda. E aí tem outras manchetes também envolvendo o nome dele, sempre demonstrando essa agressividade no comportamento. E parece